Um dos julgamentos mais esperados do país pode acontecer ainda este ano, mas sem a presença do réu. É o julgamento de um estilista famoso acusado de matar o companheiro. Ele está fora do Brasil e não pretende voltar. A família diz que ele enlouqueceu. Sucesso nas passarelas, luxo e glamour na vida real. Um caso de amor que também virou um negócio bem-sucedido. Essa história começou nas colunas sociais e acabou no noticiário policial. Impressionante o que eles conseguiram e a decadência. No dia 2 de setembro de 2004, o estilista Amaury Veras, de 53 anos, foi encontrado morto no apartamento onde morava, enforcado por uma echarpe de seda presa a uma janela. Quando a polícia chegou ao apartamento, o corpo de Amaury já havia sido retirado da varanda do quarto, no primeiro andar deste prédio, com vista para o mar, em uma área nobre da zona sul do Rio. Tudo levava a crer que o estilista tinha se suicidado, mas um laudo do IML mudou os rumos da investigação. Este médico legista comandou a perícia e concluiu que Amaury foi assassinado. A investigação aliada à polícia técnica deu à investigação elementos periciais para que se concluísse que não foi um suicídio. Uma ferida feita na testa prova que alguém o feriu antes de enforcar. O sócio e companheiro Frank McKay se emocionou no enterro. Eu tô com o anel que a Amaury me deixou, o blazer que ele me deixou, e ele tá aqui. Logo depois, Frank passou a ser o principal suspeito do crime. A fama da dupla veio graças às roupas de couro, sofisticadas e caras. Apesar de terem sido fabricadas há mais de uma década, essas peças ainda são disputadas por mulheres ricas e famosas em boutiques de luxo. São chamadas peças ícones, entendeu? Que marcaram uma época. Modelos como estes vestiam a alta sociedade carioca nos anos 80 e 90. O estilo de Frank Amaury conquistou celebridades internacionais, como Melanie Griffith, Olivia Newton-John e Ursula Andress. No Brasil, os estilistas viviam cercados por gente famosa. E eram conhecidos por promover festas badaladas. As festas eram geniais, né? Porque era essa coisa que tem, né, do fashion, né? Você vira uma celebridade fashion, você consegue reunir... Todo mundo frequenta a sua casa, né? Os músicos, artistas plásticos, atores, pessoas da alta sociedade, da sociedade quatrocentona do Rio de Janeiro, pessoas de São Paulo. Alexia foi uma das principais modelos da dupla e lembra da época de glamour. Eu fazia todos os desfiles, né? Eu sempre fiz todos, eu sempre trabalhei muito com eles. Eu era querida por eles. E o Amaury era doido pela Brigitte Bardot e achava que eu era a réplica da Brigitte Bardot no Brasil. Além de sócios, o argentino Frank e o carioca Amaury mantiveram um relacionamento afetivo durante 25 anos. A suspeita de que Frank seria o assassino de Amaury foi recebida com surpresa pelos amigos. Eu não consigo acreditar que o Frank fez isso. Tito Gomes foi terapeuta de Frank e Amaury. Ele conta que Frank era alcoólatra e viciado em drogas. O Frank fazia uso de múltiplas substâncias. E aí você pode colocar o que caía na mão dele, basicamente, o Frank usaria. Especificamente, álcool... Álcool, cocaína, remédios. Tito lembra que os negócios já não iam bem e a relação dos dois entrou em crise. Mesmo assim, eles continuaram morando juntos. As brigas entre eles eram passionais. O Amaury chegar em casa, eles já com dificuldades financeiras, né? O Amaury chegar em casa e tem um pote de caviar, né? E o Amaury olhar para aquilo e não pensar duas vezes e mandar o pote de caviar na cabeça do Frank. O advogado de Frank diz que o cliente não tinha sequer condições físicas para matar o companheiro.
A acusação diz que Frank praticou aquele ato, que ele teria dado a pancada e teria colocado enforcado a Mauri. E foi demonstrado pelas provas que Frank nunca poderia ter carregado a Mauri. Isso seria impossível. Ele teve um acidente, né? Ele sofreu uma intervenção cirúrgica e, a partir daí, ele nunca poderia carregar o peso, o tamanho de Amaury. Para não ser preso, Frank fugiu para a Argentina há 6 anos. Hoje, o ex-estilista vive com a família na cidade de Rosário, a 300 quilômetros de Buenos Aires. Esta semana, Frank recebeu a notícia de que poderá ser julgado ainda este ano no Brasil. O julgamento vai ser realizado aqui no Fórum. A data ainda não foi definida, mas os advogados de defesa de Frank Mackay já avisaram. O réu não vai estar presente. Não, ele não vai comparecer. O advogado justifica a ausência com um atestado médico. Frank teria problemas psiquiátricos que se agravaram nos últimos anos. Até 2014, os médicos disseram que ele não pode, ele não tem responsabilidade, não tem capacidade para se defender. O especialista em direito criminal explica que o julgamento é válido mesmo sem a presença do réu. O ideal é que o réu esteja sempre presente, né? Acho que é bom para todos, para esclarecer a verdade, é bom para a defesa dele próprio, mas se ele não pôde ou não quis estar presente, aí nem por isso hoje esse julgamento deixa de ser realizado. O Domingo Espetacular localizou a irmã de Frank. Ebelina Mackay é a responsável legal pelo estilista. Ela aceitou conversar com a nossa equipe pela internet. Ebelina conta que o irmão faz tratamento diário em uma clínica psiquiátrica de Rosário. Frank é acompanhado por 4 médicos. Passa o dia na clínica e só volta à noite para a casa dos pais. Segundo Ebelina, o irmão não teve problemas para sair do Brasil. Ela conta que Frank pretendia voltar ao Rio, não fosse a doença. Sobre a acusação de assassinato, ela é categórica. Ebelina, crê você que seu irmão pode haver matado a Mauri? Para Ebelina, Amaury Vera se matou porque estava deprimido e endividado. O irmão dela nunca se conformou com a suspeita, porque amava o companheiro. Segundo Ebelina, foi por isso que Frank enlouqueceu. Por isso está na clínica psiquiátrica. A amiga Alexia Deschamps guarda com carinho roupas que usou nos desfiles de Frank e Amaury e prefere lembrar da dupla naqueles dias de glamour. Se a gente visse essa história num filme, a gente ia falar essas coisas só acontecem no cinema, né? São histórias de ficção. Tá aí. Essa é uma história e tanto, viu? Impressionante o que eles conseguiram e a decadência.